Olá, chegando para mais uma live, mais uma entrevista na nossa Semana de Saúde Mental. Hoje nós vamos falar sobre neurofeedback, que pode ser uma alternativa aí para quem sofre com depressão e para quem sofre com ansiedade. E deixa eu mandar aqui o convite para o Neri para papo sobre neurofeedback, uma alternativa para depressão e ansiedade. Mandei o convite, Neri. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Neri, Primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, né? e a gente lhe receber também aqui para falar sobre neurofeedback, que é um tema que você domina por completo, né? Vem ajudando aí muitas pessoas nessa questão da saúde mental através do neurofeedback, Neri. Então, vamos falar dessa relação neurofeedback, depressão e ansiedade. Como é que eles conversam aí? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que iniciar falando um pouquinho sobre como a situação está difícil, né? A gente tem visto aqui no consultório com amigos psiquiatras, psicólogos, como a demanda de atendimento, né, pandemia, ela trouxe dados e trouxe informações que são muito preocupantes, né? A grande quantidade, o Brasil hoje, ele é o segundo país com o maior número de quadros depressivos e ansiosos das Américas. Ele só perde para os Estados Unidos. Então, os números eles são assustadores. E a gente tem dados de que após 2020, 2021, a procura por atendimento psiquiátrico, né, ela praticamente dobrou, né, e não diferentemente os atendimentos psicológicos por conta de tudo que a gente está vivendo aqui na pandemia. Então, eu acho que a gente tem que começar pensando um pouco nessa questão de que realmente trazer esse tema de saúde mental, vocês assim, estão de parabéns, porque é hoje uma questão de saúde pública. Não dá para dissociar saúde mental com saúde pública. A gente tem visto aqui diariamente, não só com adultos, né, adolescentes com quadros depressivos severos, com automutilação, crianças com quadros depressivos. Então é uma coisa, e ansiosos, né, é uma coisa que preocupa muito. Verdade. E eu digo que é uma pandemia paralela, né? É uma pandemia da Covid paralela. Saúde mental é preciso cuidar, é preciso falar mesmo. Eu estava até vendo uma pesquisa, até postei no Guia Viver Bem faz umas 2 semanas, que 60% das pessoas que estão fazendo terapia nesse momento no Brasil começaram agora, nesse tempo de pandemia. Então eu digo assim, olhando por esse lado, tem até um ponto positivo, né? Porque a gente sabe que essa busca pela terapia é importante para a saúde como um todo. Então, essas pessoas que passaram a buscar agora, com certeza terão uma vida mais saudável daqui para frente, se Deus quiser, né? Pois é, eu acho que gerou um gatilho, né? A pandemia ela gerou uma necessidade da busca pela terapia. E aí, quando a gente fala no que a pandemia trouxe, eu acho que a pandemia potencializou algumas coisas que estavam ali querendo vir à tona, mas a gente sempre dando mais um tempo, esperando mais um tempo, e a pandemia trouxe uma urgência nisso aí. Mas quando a gente fala de depressão e ansiedade, a gente não pode esquecer de três fatores. E a pandemia entra nesses três fatores. O fator ambiental, né? Os quadros depressivos e ansiosos, eles sofrem forte influência do fator ambiental. Quer dizer, da minha casa, do meu trabalho, isso aí traz um reforço positivo ou negativo, né, para os quadros de depressão e ansiedade. Só que existe também outros dois fatores, e um deles nós vamos tratar hoje, que são os fatores fisiológicos e os fatores neurológicos, né? A gente vai trabalhar um pouco mais nos fatores neurológicos, mas os fatores fisiológicos, por exemplo, da alimentação, do sono, da atividade física, eles são essenciais para o controle da depressão e da ansiedade, né? O que a gente tem hoje de foco vai ser um pouco mais sistema nervoso central, cérebro, padrões neurais, mas eu acho que é importante colocar também essa questão dos fatores ambientais e dos fatores fisiológicos como algo também. Nutricionista está cuidando também de depressão, porque às vezes nós temos uma influência muito grande
da nutrição nesses processos. Verdade. Teremos até esse tema também com a nutricionista Adriana Gugel, que também está Ah, bem que legal. focada nessa questão da Não vou nutrição perder. relacionada à saúde mental. Pensamos em tudo, viu, Neri? Parabéns. Agora, você falou aí dos padrões neurais. Uma pessoa, digamos, está aqui, uma pessoa não tem nada. Chegou na pandemia, aí, se você juntar tudo, aí foi a questão dos hábitos, né, que mudaram bastante nessa pandemia, a preocupação com a Covid-19, muitas vezes o luto por alguma pessoa próxima que morreu. Aí, tem como saber se essa pessoa já iria desenvolver essa depressão antes, pelos seus padrões neurais, ou esses padrões, eles mudam quando a doença chega? Esses padrões eles vão se modificando ao longo da vida. Existem cargas genéticas que influenciam nesse padrão, né? É interessante, às vezes, quando eu estou avaliando adolescentes e crianças nesse padrão neural que a gente chama de EEG quantitativo, né? Um eletroencefalograma, só que analisando a parte quantitativa, às vezes eu estou falando do filho ou da criança ou do adolescente e o pai está dizendo, Neri, parece que você está falando de mim. Por quê? Porque existem padrões genéticos que acompanham. Esse é um ponto. Mas a gente tem sim, hoje, a perspectiva de que entender que os padrões neurais, eles muitas vezes eles vão gerar sintomas, às vezes em pequena quantidade, em grande quantidade, e eles podem ter um disparador, no caso a pandemia, que vai dificultar esse padrão, né? Vai acelerar esse sintoma. Desculpa. Tranquilo. Não vai. Então, nós temos sim como verificar os padrões neurais e, a partir desses padrões neurais, inclusive ficar atentos não só para quadros depressivos e ansiosos, mas também para dificuldades de atenção. Hoje a gente tem verificado que o sono ele tem afetado muito o padrão de determinadas ondas cerebrais pela quantidade de estímulo que se tem antes de dormir, ou mesmo pela baixa quantidade de horas, ou pela ansiedade. Então, hoje a gente tem instrumentos, a neurociência aplicada, ela nos traz instrumentos para poder mensurar algumas coisas que antes não eram mensuradas. A gente esperava o sintoma aparecer, muitas vezes até num grau mais avançado, para buscar ajuda. E hoje em dia a gente consegue se antecipar esse processo. Eu lembro muito de uma adolescente que eu avaliei há um tempo atrás, que o cérebro dela tinha um padrão. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem padrões de depressão por diversos fatores, sincronias de ondas, inversão de ondas, sincronias de ondas alfa e ondas gamas. Então você tem um monte de padrões neurais que geram sintomas depressivos. O que o neurofeedback, né? O que a avaliação de EEG ela tenta fazer? Antecipar E é processos. EG, para quem não sabe aí. EEG é um eletroencefalograma igual parecido com o que o neuro faz, né? Onde a gente coloca os eletrodos e a partir desses eletrodos a gente consegue verificar o padrão de ondas cerebrais, só que no nosso caso específico a gente avalia a quantidade de ondas cerebrais em determinadas regiões do cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, a gente vê muito em pessoas ansiosas excesso de ondas rápidas na região posterior, isso dificulta o sono. A gente vê uma maior ativação, a gente fala muito que o lado esquerdo do cérebro é o lado funcional de pensar, raciocinar, e o direito é o lado das artes, da emoção, do controle emocional. De certa forma, é verdade. E às vezes você vê um padrão de ondas rápidas do lado direito que vai gerar oscilações emocionais muitas vezes bem significativas, comportamentos mais rígidos. Então, medo, pânico, fobia, insegurança. Então, hoje os estudos da neurociência aplicada, eles mostram diversos padrões neurais que eles são identificados através dessa avaliação de EEG quantitativo, que a gente chama de neurofeedback. Na verdade, o neurofeedback é a intervenção, é trabalhar com essas ondas, mas que elas podem antecipar. E aí eu fico pensando quanto sofrimento a gente pode
evitar, né? Não é só antecipar, é evitar sofrimentos. E aí essa era uma adolescente, né? Acho que tinha 16 anos na época. Quando eu avaliei, ela tinha um padrão de um quadro depressivo severo. E aí eu conversando com os pais e orientando os pais, tudo, e o pai disse, nele tem alguma coisa errada, porque a minha filha não tem depressão. Eu disse, não estou falando que ela tem depressão, estou falando que ela tem um padrão, o neurofeedback não serve para diagnóstico, ele serve para identificar sintomas. Estou dizendo que ela tem sintomas, tem um padrão neural para quadros depressivos. E o pai saiu, e um mês depois teve o Enem, ela entrou num quadro depressivo muito severo, que precisou de intervenção medicamentosa com a psiquiatria, né? E aí o pai entendeu que ela tinha um padrão e faltava um gatilho. Então a pandemia, de certa forma, é um grande gatilho. Verdade. Agora, no caso dela, né? Detectou esse padrão. Já tem como atuar com neurofeedback para que, quando esse gatilho chegar, ela consiga ficar imune, consiga ficar livre dessa depressão? Tem, porque quando a gente fala dessa alteração dos padrões neurais, né, inclusive para atenção, memória, assim por diante, a gente fala de que existe um padrão de onda cerebral que ele é mais disfuncional, quer dizer, ele gera determinadas dificuldades. E quando a gente está fazendo as intervenções, os estímulos por neurofeedback, eu acho que é importante colocar que ele não traz, o neurofeedback ele não é medicamentoso e ele não é invasivo, quer dizer, a gente ensina o cérebro a ter a ajustar padrões neurais por o que Yuri colocou, estava vendo uma mensagem de Yuri, que é psicólogo e também trabalha com neurofeedback, que é um trabalho de neuromodulação autorregulatória, quer dizer, a gente ensina o cérebro a ser mais funcional. O que a gente faz é colocar como se fosse um espelho na frente dele e ele vai ensinando o cérebro a ser mais funcional. Para que serve isso? Para que quando aconteça o gatilho, né, e na nossa vida nós vamos ter, é inevitável termos gatilhos, né, a gente não vive dentro de uma redoma, e quando esses gatilhos aconteçam, a gente possa estar com o cérebro, com um padrão neural mais propício a não ter efeitos sobre esses gatilhos. Quer dizer, se eu tenho um padrão de treino, se eu tenho um cérebro propício a não ter quadros depressivos, eu posso ter uma tristeza porque alguém faleceu, mas daqui a pouco eu tenho uma retomada de vida. O que acontece quando eu tenho padrões neurais mais disfuncionais é que eu entro num quadro, sei lá, num quadro depressivo pela morte de alguém e, por exemplo, eu não consigo depois sair desse quadro. Então, esse aí gera esse padrão mais disfuncional. Neri, a gente abriu a caixinha de perguntas cedo, né, para as pessoas mandarem dúvidas, e uma dúvida que eu recebi aqui foi se o neurofeedback, com o neurofeedback, a pessoa pode parar o medicamento que ela está tomando para depressão. Essa pessoa que mandou, ela disse que não aguenta mais tomar tanto remédio. Quer saber se ela fizer o neurofeedback, ela vai parar de tomar o remédio. Eu vou te dizer que a gente vai melhorar o padrão para que ela converse com o psiquiatra dela, que está acompanhando, e que ele faça o desmame da medicação, né, caso ela venha sentindo melhoras e que não precise mais daquela medicação. Eu falo muito que a gente chega num ponto que a gente precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para aquilo. Então, chega num ponto que nós temos pacientes que dizem assim, eu não aguento mais medicação. Né? E como é o cérebro, ele é uma máquina perfeita. À medida que ele vai se regulando, né, que ele vai melhorando, eu vou sentindo menos necessidade de medicação. Então, por exemplo, eu tomava vários remédios porque eu tinha crises de ansiedade, porque eu tinha isso. E à medida que eu não vou sentindo aquela necessidade mais, eu vou conversando com o meu médico, com aquele médico que me acompanha, e vou dizendo que não estou sentindo tanto aquilo. E ele vai
obviamente, desmamando essa medicação até que chegue uma hora que provavelmente eu não precise mais. Mas a gente diz muito que o neurofeedback ele não substitui, ele não tem essa função de substituir. Mas ele traz, por exemplo, se eu tenho um padrão para quadros depressivos ou ansiosos e eu começo a me cuidar antes, provavelmente eu não vou precisar de medicação. Neri, quem deve fazer essa avaliação? Eu acho que vou te contar uma história bem engraçada. O meu cardiologista, ele veio com a família fazer a avaliação. E ele tem um cérebro mega acelerado, é um escritor, é um homem que tem uma vida mega ativa, e ele tem um cérebro muito acelerado, que não parava, que não. E ele me perguntou assim: e aí, eu preciso fazer neurofeedback? E eu disse: esses sintomas te incomodam? Ele disse: não. Eu digo: então não precisa. Então eu digo muito assim: o que está me incomodando? Tem que ter um motivo, seja dormir e não acordar. Eu tenho muitos pacientes que me procuram a equipe aqui, porque eles vão dormir, às vezes têm 8 horas de sono, mas acordam cansados. Por quê? Porque o cérebro, mesmo à noite, ele está lá, ó, trabalhando, 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 então ele acorda cansado. E esse cansaço ele é muito prejudicial porque a gente vê muito em idosos um declínio de uma onda mediana, de uma onda alfa, que nos idosos a gente começa a perceber declínio cognitivo que pode ser uma predisposição para doenças neurodegenerativas. Então a gente diz assim, opa, vamos começar a se cuidar antes para poder não chegar nesse ponto. Então eu digo muito isso. Tem que ter uma queixa. O que está te incomodando hoje? Eu tinha uma advogada que eu atendia que ela não conseguia dormir antes de 1 hora da manhã. E hoje ela já não está mais, ela já recebeu alta das estimulações. Ela dizia assim: hoje eu desligo o celular e vou dormir. Que é uma coisa que parece simples, mas ela não conseguia fazer. Então, tem que ter uma queixa, tem que ter algo que incomode. E eu digo assim: o neurofeedback ele é indicado para você que tem algo que te incomode. Então, vamos voltar aqui. Eu queria que você explicasse como é que funciona o neurofeedback na prática, né? Como é que são as sessões, como é que é feita essa avaliação. Vamos lá. O cérebro, à medida que a gente vive, ele vai se modificando. Então, ele vai criando padrões mais funcionais e menos funcionais. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que sofreram traumas na infância. E os traumas, eles podem deixar marcas neurais. Eu tenho pacientes que têm rigidez comportamental, tem uma paciente que ela diz assim, eu escuto o barulho do carro passando na rua, da torneira pingando, e isso não me deixa descansar. Quer dizer, ela tem uma hipersincronia em regiões sensoriais. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente começa a entender os sintomas que você tem. E a partir disso, nós traçamos um plano de treino, um protocolo de treino específico para o teu cérebro, certo? Sim. O ideal hoje para o neurofeedback, para a gente ter resultados mais eficazes, são 2 sessões por semana. Mas a gente sabe que a maioria dos pacientes, ou é uma questão de tempo, não tem tempo, correria, isso, ou uma questão financeira, porque nada é barato hoje em dia, né? A gente faz 1 vez por semana com resultados também excelentes. Agora, como é que funciona isso? Por isso que ele é um estímulo de neuromodulação autorregulatória. Você coloca um fone de ouvido e a gente coloca um estímulo visual na TV e coloca os eletrodos naqueles pontos que eu quero avaliar. E à medida do treino que eu faço, né, que a gente monta no protocolo, se eu vou trabalhar, por exemplo, você precisa melhorar a tua atenção e a tua memória. Ou você precisa diminuir a reverberação de pensamento, que é um outro problema que atinge muita gente. Aquela ideia martelando na cabeça. E isso é tão sério que essa reverberação de pensamentos, que ela acontece nessa região mais central da cabeça, em alguns pontos, essa reverberação ela pode gerar, inclusive, toques, manias.
Sabe a mania eu fechei a porta, será que eu fechei? Eu volto lá 10 vezes, é uma reverberação. Então, quando a gente está trabalhando esse processo, eu estou com os eletrodos conectados aqui e estou lá no meu sistema dizendo que tipo de treino ele vai fazer. E ele está vendo um vídeo, ou está vendo um musical, está escutando um som. Cada vez que o cérebro dele tiver um comportamento que é aquele que eu não quero, que eu programei, a tela começa a ficar escura e o estímulo que ele está tendo auditivo aqui começa a sumir. E aí ele diz para mim assim, mas doutor Neri, parou. Eu digo, volte a olhar e pare de pensar. E aí quando ele volta a olhar e para de pensar naquela reverberação, a tela clareia. É imediato, é um feedback imediato para o cérebro. Porque ficar vendo televisão com a tela piscando, escurecendo, isso incomoda o cérebro. E aí o cérebro vai tentar se regular de uma forma que aquilo pare de incomodar ele. Então, Uhum. é muito interessante porque os efeitos, o nosso cérebro é uma máquina incrível. Nós temos uma paciente agora que quando ela chegou aqui, já era uma senhora, acho que ela tinha 65 anos, 68 anos. Quando ela chegou para os treinos, ela tinha uma ansiedade, um quadro depressivo tão severo que ela somatizava. Então, as mãos dela enchiam de bolhas e estourava a pele toda. E ela me dizia assim: hoje, para eu tomar banho, eu tenho que botar uma luva, porque tudo arde, tudo dói. A vida dela era muito complicada. E ela vai receber alta, acho que daqui a 5 sessões ela tem alta, ela vai fazer, já está chegando a 40 sessões, e ela me mostrando a mão dela ontem, teve treino dela, não tinha uma marca, parece que nunca tinha existido aquelas bolhas e aquelas feridas na mão. Quer dizer, o cérebro dela começou a fazer aquele processo de melhorar, sincronizar da forma correta e o corpo reagiu dessa forma. Então, o neurofeedback, ele traz essa perspectiva de ensinar o teu cérebro a, a ter um padrão mais funcional. A gente faz um dos treinos aqui, que é uma técnica de biofeedback, que é uma técnica de respiração, que a gente avalia a parte de batimentos cardíacos e oxigenação. Então, isso ajuda ao controle da ansiedade. Então, a gente treina o cérebro para quê? Todas as vezes que acontecer alguma coisa com você e você for ficar ansiosa, o teu sistema autônomo já vai entrar em campo e ele vai ativar um modelo de respiração para diminuir a tua ansiedade. E é sem pensar. A gente automatiza isso. Então, vou entrar em crise de ansiedade, meu corpo já começa. Automático. Automático, a gente não pensa. Isso acontece comigo no trânsito. Eu me treino. Todo mundo da equipe se treina aqui. Então, a gente já começa a se treinar, por quê? Porque se eu preciso entrar num sistema, se eu estou dirigindo e alguém me tranca, eu vou ficar nervoso, o meu sistema já entra, o sistema nervoso autônomo. E aí eu vou e começo a me acalmar. Então, a gente faz isso, a gente treina o cérebro. Eu digo que nós somos treinadores de cérebro. Ei, já uma pergunta ansiosa. Em quanto tempo o cérebro já está treinado? Assim, você começa a perceber na prática? Olha, eu vou te dizer, eu tô com um fisioterapeuta que me procurou tem 15 dias, porque ele vai precisar se mudar, ele está saindo do país, e ele vem com uma crise de ansiedade gigantesca que faz o cérebro dele não parar. E aí, hoje a gente fez a quinta sessão. E ele disse para mim assim: caramba, depois da terceira sessão eu comecei a sonhar. Eu nunca mais tinha sonhado. E eu comecei a sonhar, porque a cabeça dele funcionava a 200 quilômetros por hora, que ele sonhava, mas ele não lembrava mais dos sonhos. Na verdade, a gente sonha, mas não lembra. Não E ele lembra. eu acordava cansado todos os dias. Neri, eu estou dormindo e estou sonhando. Então, isso já é um feedback muito interessante, que com 5 sessões esse paciente está me dizendo que voltou a sonhar e que já não está mais naquele turbilhão que era a vida dele, de meter os pés pelas mãos, de tomar atitude sem pensar. Não, ele já
ele começa a centralizar mais e ficar mais estável. Principalmente ele que vai enfrentar uma grande jornada aí de mudança de país. Olha aí. E criança, Neri, pode fazer essa avaliação? Eu vendo muita gente aí falando, ah, preciso, eu e minha família, a gente precisa disso. Criança pode fazer essa avaliação e o neurofeedback, esses treinos para o cérebro? Vamos lá, eu gosto muito de. Hoje a gente tem estudos com bebês fazendo neurofeedback. O que a gente faz, o que a gente gosta de fazer a nível de avaliação, a partir dos 9 anos, 8, 9 anos, porque a gente já tem um padrão neural mais estável. Antes disso, ou mesmo às vezes crianças com TEA, por exemplo, nós temos pacientes que têm autismo nível 2 e que tem muita alteração sensorial, então a gente faz todo um trabalho, não é um trabalho rápido, para acostumar com a touca, com o gel. Então tem todo um trabalho por trás desse processo, mas que ele começa a diminuir a hiperexcitação dessas regiões aqui, para poder, essas regiões sensório-perceptivas, para poder fazer com que ele se acalme mais. Isso a gente vê muito em crianças também hiperativas. Né? Eu tinha pacientes aqui no consultório que eles só entravam e saíam correndo. E hoje eles entram andando. Você diz assim, mas só isso? Não, a gente tem aí outros ganhos na escola, de não bater, de não morder, de se concentrar mais para os estudos. Eu tenho uma mãe que ela me disse há um tempo atrás, ela disse assim, ela ligou para mim assim, Neri, você não acredita. Eu disse, João, vai tomar banho. E ele disse, tô indo, mamãe. Ele nunca disse isso na vida dele. O banho sempre foi uma briga. E ele nunca disse isso na vida dele. Então, acho que fizeram uma pergunta aí. Qual profissional que aplica o neurofeedback? O neurofeedback, ele é uma técnica aberta para algumas áreas. O que define o que você vai fazer de neurofeedback são os cursos específicos que você faz. Então, nós temos psicólogos fazendo neurofeedback, nós temos psicopedagogos, pedagogos, fonoaudiólogos, até engenheiros fazendo. O inventor do neurofeedback é um americano, Peter Van Dusen, que inclusive vai estar aqui em Natal, o inventor do sistema que a gente usa, não do neurofeedback em si, ele vai estar aqui em Natal, agora em janeiro, no segundo Congresso Norte-Nordeste de Neurociência Aplicada. Eu também vou ministrar uma palestra nesse congresso. Então, vários profissionais podem fazer neurofeedback. O que vai diferenciar é a sua formação dentro da área. Então, por exemplo, eu tenho duas formações em neurofeedback, tenho mais um curso avançado em neurofeedback e trabalho com pesquisa na área de neurofeedback, né? Um dos pioneiros na parte cognitiva e neurofeedback aqui no Brasil. No caso, um psicólogo como o Yuri, que está aqui interagindo bastante na nossa live. Um psicólogo, né? A gente está lá, tem um paciente que está nas sessões de terapia e ele faz paralelo à sessão o neurofeedback ou o neurofeedback entra já nessa sessão de terapia? Depende muito. Porque, assim, o que a gente tem recebido muito dos psicólogos, né? Pacientes que estão em psicoterapia, mas que têm muita dificuldade, por exemplo, em acessar os sentimentos, em falar realmente aquilo. A psicoterapia ele está com uma blindagem, é como se estivesse com um escudo na frente o tempo todo. E a gente sabe que na psicoterapia, se eu tenho esse escudo, não vai fluir muito bem. Então, eu tenho pacientes que psicólogos me enviam, porque na psicoterapia em si não está rendendo muito bem. Ou, às vezes, nós temos pacientes que vão para a psicoterapia, mas eles ainda não estão preparados para falar. E aí eles vêm para o neurofeedback, a gente desensibiliza e eles podem voltar ou não para a psicoterapia, né? Às vezes com essa mudança do padrão neural, aquela angústia que muitas vezes ele não sabia nem o que era, ela consegue ser minimizada, né? E Yuri, ele é um psicólogo, trabalha numa abordagem muito incrível e ele trabalha também com neurofeedback, ele também é especialista em neurofeedback. Então, tem pacientes que eu sei que ele atua na psicoterapia e tem pacientes que ele atua no neurofeedback, porque nem todo mundo se adequa nem à psicoterapia e nem ao neurofeedback.
Neri, chegou uma pergunta aqui. Neurofeedback pode ajudar pessoas com dependência química, compulsão alimentar ou distúrbios sexuais? Vamos lá. A gente fala que a dependência química ela é um dos grandes desafios. Porque a dependência química ela tem uma recompensa imediata que ela é difícil, né, para qualquer terapia. O que a gente observa? Quando a gente consegue ajustar alguns padrões neurais para que o cérebro não fique querendo essa recompensa o tempo todo, a gente tem resultados muito interessantes. Eu tenho um paciente que ele é gerente de banco, ele já não está mais comigo, recebeu alta, que ele bebia todos os dias no mínimo uma garrafa de vinho. Então, todos os dias ele bebia uma garrafa de vinho. E com os estímulos com neurofeedback, e a gente pediu também um acompanhamento de uma nutricionista e fazer atividade física, né, que é essencial, esse tripé, ele conseguiu, hoje ele bebe no final de semana, mas ele bebe e diz assim, bom, eu tomei minha garrafa de vinho, agora eu paro. Ele não faz mais a compulsão por beber, 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 beber. Então a gente tem alguns resultados positivos. Ah, todo mundo consegue parar tudo? É impossível, não existe nenhuma estimulação que garanta 100% de nada. A gente diz que a gente tem grandes ganhos, o tempo todo grandes ganhos, e alguns em curto prazo, né? Mas cada pessoa ela tem características neurais diferentes, então não dá para dizer que a criança com TDAH, por exemplo, tem muita dificuldade de se concentrar, ela vai ser, o padrão evolutivo dela vai ser para todas que fizerem neurofeedback, vai ser igual, que infelizmente não vai ser. Na Mas verdade, quer existem dizer ganhos que por aí. em alguns casos vai precisar associar, né? Associar a medicação, associar a terapia e a outras, outros tratamentos que fazem parte, porque geralmente essa questão multidisciplinar. Neri, eu queria tirar uma dúvida também. Você falou a questão da nutricionista, né? Da nutricionista, que a nutricionista vem ajudando muito no tratamento da depressão. Por quê? Né? O neurofeedback também ajuda a identificar se o problema do paciente é voltado para a nutrição? O neurofeedback não, mas a gente tem dentro das neurociências aplicadas, a gente tem hoje uma avaliação que se chama neurometria funcional, né, que ela avalia o sistema nervoso autônomo e, por exemplo, eu consigo hoje mensurar quanto o teu organismo está conseguindo fazer de reserva funcional. Quer dizer, quanto teu organismo está absorvendo de nutrientes, que esses nutrientes vão pela corrente sanguínea alimentar as células glias, alimentar os neurônios. Então, hoje a gente tem uma reserva funcional que se espera em torno de 70%, 75%. Eu tenho pacientes que chegam aqui com 12% de reserva funcional. Quer dizer, fazendo muito uso de alimentos à base de leite, trigo processado, que hoje já se tem diversos estudos mostrando que isso pode causar uma inflamação subclínica no intestino e diminuir a absorção de nutrientes. Então, a gente não pensa num padrão só. Tanto que quando eu tenho pacientes assim, que têm quadros de ansiedade muito forte, a gente sempre avalia a parte neurológica com o neurofeedback e a parte fisiológica e com a neurometria funcional para poder indicar os profissionais específicos para aquilo ali, né? E muitas vezes você nem identifica um padrão neural e nem identifica um padrão fisiológico. E eu digo, olha, vamos procurar aqui a psicologia, a psicoterapia, ou para associar, ou vamos procurar o psiquiatra, porque a gente tem que investigar mais um pouco. A Sônia está perguntando qual é o profissional que geralmente faz esse encaminhamento para um neurofeedback. Hoje a gente não tem o neurofeedback, infelizmente ele ainda não é reconhecido como uma terapia que os planos de saúde fazem, né, que você consegue fazer uma avaliação por um plano de saúde, né? Então eu digo muito que a busca hoje ela é muito mais pelo paciente ou muitas Não vezes precisa de um encaminhamento. não precisa. Ou muitas vezes por um profissional que atende esse paciente. Então, hoje eu recebi de uma psicóloga que me encaminhou, olha, Nery, eu estou com uma paciente aqui, 25 anos, muito ansiosa, está com uma dificuldade grande, tem como avaliar?
tem. Aí eu estou marcando a avaliação dela para a semana que vem, para poder ver qual é o padrão neural dela. Né? Então, a gente não tem hoje, ou mesmo pediatra, a gente tem recebido também muitos encaminhamentos da pediatria, né, para algumas avaliações, né, e crianças com hipersensibilidade, crianças. A gente estava agora com uma criança que é nutricionista, uma nutricionista funcional, ajudou muito, que ela estava tendo terror noturno. E ninguém descobria o que era esse terror noturno, e com alguns ajustes na alimentação se conseguiu minimizar muito esses terrores noturnos. Então, imagina como isso é importante. A Sônia está falando aqui, é que muitos profissionais não conhecem. É exatamente por isso a importância dessas lives, dessa informação, né, Neri? Porque todo mundo não precisa conhecer. Mas se você está tendo essa oportunidade aqui de conhecer, Sônia, aproveita e divulga, né? Pois é, Sônia, é por isso que a gente luta tanto, inclusive para fazer eventos, né? Esse evento que a gente vai fazer em janeiro agora, do Congresso de Neurociência Aplicada, né? Vai trazer profissionais falando de neurofeedback, de neurometria funcional, muita gente boa. E muitas vezes a gente não conhece e ainda diz assim, ah, não, isso não funciona. Às vezes eu escuto isso, né? Isso não funciona. Eu digo, bom, será que pelo menos se permitiu ver estudos ou mesmo conversar com quem já fez? Porque a gente tem uma ideia de que o nosso trabalho ele serve no final para mudar vidas. Quando você tem uma pessoa que não dormia e que dorme, caramba, uma pessoa que não parava de pensar e que agora consegue relaxar, isso não tem preço, né? Uhum. Ótimo. Inclusive, temos Neri, agora acessando a nossa live o pessoal do Neurofeedback de de Recife, doutor Recife. Ribas Estou vendo e aqui. doutora Renata, que são assim, referências hoje nacionais na área de neurofeedback e neurometria funcional. E ambos vão estar, inclusive, aqui em Natal, nesse congresso que eu acabei de falar, doutor Ribas e doutora Renata. Ótimo. Então, fala aí, quando vai ser o congresso, quem pode participar? O Alexandra, né? Tá perguntando aqui, quando terá um curso de neurofeedback em Natal? Nós vamos ter na verdade, nós vamos ter uma série de eventos de neurofeedback aqui em Natal, vai se tornar a capital nacional do neurofeedback, Olha agora que no coisa início do boa. ano. É a segunda vez que nós conseguimos trazer esse evento para Natal, e nós vamos fazer agora, vai ser dia 21, vai ter um evento dia 20, 21 e 22 de janeiro. É só procurar ali o meu Instagram, ou o Instagram da Domus Natal, que tem bastante informação sobre esse evento. E é aberto ao público. Nós temos pais, nós temos profissionais. É um evento para a gente divulgar, a gente entender mais sobre neurofeedback. E tem uma profissional que hoje trabalha com neurofeedback, que ela diz assim, o evento mudou a minha vida. Então, no evento eu disse, caramba, eu quero trabalhar com isso, porque isso é incrível. E hoje ela trabalha com o Neurofeedback, uma parceira nossa. Olha aí que coisa boa. Neri, eu queria lhe agradecer. Tem algo a mais que você quer falar em relação ao neurofeedback aí, nessa questão da depressão e da ansiedade, que a gente passou em branco aqui nesse bate-papo? Já passamos dos 45 minutos aqui conversando. Ó, coisa boa, passa rápido, O né? tempo voa, né? Não, eu acho que o que eu queria comentar para vocês era que quando a gente antecipa processos, a gente evita ou minimiza sofrimentos. Então, eu não preciso ah, estar me automutilando ou estar depressivo dentro de um quarto, ou o meu filho está numa situação dessa para buscar ajuda. Quanto mais cedo a gente procura ajuda, eu acho que melhores são os efeitos, né? Mais rápido fazer as intervenções necessárias. E não é vergonha ter depressão, não, acho que tem que parar de dizer que isso é um tabu. Ansiedade, depressão, todo mundo tem em graus maiores e menores, né? O que a gente tem que fazer é não deixar com que isso domine a nossa vida. Então, aquilo que você me perguntou, quem deve fazer neurofeedback? Todos aqueles que sentem a necessidade ou que querem melhorar alguma coisa. Eu tenho profissionais que vêm só buscando um melhor desempenho ou passar em medicina no Enem. Então, a gente sempre fala nesse sentido.
Precisa de ajuda, vai correr atrás e busca. É um prazer enorme estar aqui com você. Neri, e a Domus? Onde é que fica a Domus? Fala um pouquinho de como as pessoas lhe encontram, né? Porque eu tenho certeza que quem assiste fica curioso e vai querer fazer essa avaliação e tentar conhecer mais sobre o neurofeedback. Pois é, o neurofeedback, a Domus, na verdade, né, ela é formada por uma equipe multidisciplinar que era um sonho antigo que nós tínhamos, aonde os profissionais dialogassem, né? Porque você via muito de cada profissional puxando para uma área e a gente disse assim, não, vamos criar um espaço para a gente tomar um café, discutir. A gente tem inclusive os cafés que acontecem uma vez por mês aqui na Domus, num espaço que nós criamos, Vila Domus, para a gente discutir coisas da atualidade. Né? Então, a Domus ela é uma Profissionais e pacientes, vou já num café aí para tudo, conhecer. venha no café, vou te avisar para o próximo café você vir. Isso é maravilhoso, porque a gente quer justamente isso. A gente convida os pais dos pacientes, a gente convida vários profissionais para poder vir para cá, tomar um café e cada um falar um pouco a visão da psicologia, da psicopedagogia, da psicanálise e da fonoaudiologia. Então, a Domus é isso. A Domus é um espaço de receber muitas angústias e orientar, né, qual a melhor indicação para que o sofrimento diminua, né? Seja com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, pediatras, ginecologista, psicomotricista que compõem a nossa equipe. Então, é uma equipe bem completa mesmo, né? Domus Natal, não é o Instagram? Isso, acho que colocaram aí, Yuri colocou aí também. Domus Natal no Instagram e o meu Instagram, Neriadame. Estamos aqui de braços abertos aqui sempre que precisarem, ou de repente quiser tirar mais alguma dúvida, Pode ir manda uma lá no mensagem para a Instagram gente. dele. Ótimo.